E o filme novo do Hellboy está chegando, né? Será que vale a pena? Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverna do Morcego. Espero que todos estejam bem por aí no seu domingo, se eu estou conseguindo postar esse vídeo no domingo e não fiquei de preguiça em editá-lo, né? E antes de mais nada, sempre lembrando, se você for fazer suas compras, compre com o link que está aparecendo na sua tela, que é o pixel com 2es.me/Caverna do Morcego, tudo junto, tá? Caverna do Morcego, né? Comprando através desse link você vai ajudar este humilde canal aí com a comissãozinha que a Amazon me dá, né? Aí eu posso investir em uma câmera bacana ou uma webcam legal para as lives ou coisas do tipo. Então faz essa gentileza, me ajuda comprando pelo link, né? Já é comprar um produtinho ali da Amazon, né? Seja o que for, já compra pelo link, né? Igual se inscreva nas redes sociais do canal Caverna do Morcego e também neste canalzinho aqui, né? As redes sociais do canal está aparecendo aí na sua tela, né? Tá aqui embaixo. E já aperta então o botãozinho aí de inscrição em caso você seja novo ou nova por aí, né? Pois bem, meus amigos, Hellboy. Eu estive na cabine de imprensa do Hellboy, até vou agradecer ao meu amigo Alexandre lá do canal Sobrecapa por ter me indicado e eu ter a oportunidade de ir lá assistir esse filmezinho batuta, não sei. Mas enfim, esse filme novo do Hellboy de 2019 é dirigido por Neil Marshall, diretor que é bem conhecido pelos seus trabalhos em séries de TV, como Game of Thrones e Westworld. Ele chegou a fazer uns filmes de terror, tipo O Abismo do Medo, mas não tem nada muito conhecido por aí. O roteiro do filme é escrito pelo próprio criador do Hellboy, que é o Mike Mignola, em conjunto com os roteiristas Andrew Cosby e Christopher Golden. Pois bem, após a gente ver na década passada dois filmes do Hellboy, bons filmes, na minha opinião, dirigidos por Guilherme Del Toro, que por mais que fossem competentes, não tiveram muito sucesso em bilheteria. Inclusive o Hellboy 2 saiu 1 ou 2 semanas depois da estreia de Batman, Cavaleiro das Trevas, né? Acho que o timing do filme não acabou sendo muito bom não, né? E os filmes do Guilherme Del Toro eram competentes e seguiam muito uma estética do Guilherme Del Toro, né? O Guilherme Del Toro é muito bom para fazer filmes com monstros, um filme mais denso às vezes. Ele faz bom trabalho nesse sentido, inclusive com uma pegada de terror também, ele consegue fazer muito bem isso, né? Mas ainda assim, as adaptações anteriores, dizem os fãs, são muito coisa do Guilherme Del Toro interpretando o personagem Hellboy, não necessariamente uma coisa muito fidedigna ao que é os quadrinhos. E depois da discussão de se teríamos um terceiro filme para fechar a trilogia do Guilherme Del Toro, que ia, não foi, etc., que até parece que tinha um roteiro, estava tudo certo, mas não foi para frente, o Mike Mignola resolveu então pegar o personagem e fazer um filme que fosse mais parecido com o que são os quadrinhos do personagem. E essa decisão do Mike Mignola foi uma coisa que chamou muita atenção dos fãs. Os fãs estavam a fim de ver não só um filme do Hellboy, mas um filme do Hellboy parecido com o que eles liam nos quadrinhos, né? E quando a gente começou a ver as imagens, as primeiras imagens do Hellboy, que aqui é personificado pelo ator David Harbour, que você deve conhecer de Stranger Things, nós, os fãs, né, eu não sou tão fã do Hellboy assim, mas eu gosto do personagem, e a gente ficou, falando que legal, tá interessante as imagens, o personagem tá legal, né. O Ron Perlman foi um bom Hellboy antes, nos filmes do Guilherme Del Toro, eu achei legal, mas o David Harbour pegou uma estética diferente, um pouco mais monstro, assim, a cara dele é um pouco mais feia, assim, né. Não que a gente possa colocar um senso estético em relação ao Hellboy, né? Mas enfim, eu gostei do que eu vi de David Harbour como Hellboy. Só que contudo, quando começou a aparecer os primeiros trailers do filme, a gente ficou meio assim, tipo, não era pra ser um filme um pouco mais que nem os quadrinhos, talvez não tão engraçado, talvez com um Hellboy não tão palhaço assim, como foi no filme do Guilherme Del Toro, né? Os filmes. As pessoas ficaram questionando isso, né? Pô, mas não era pra mudar a pegada? Tá muito parecido com os filmes anteriores. E essa dúvida surgiu e nós tivemos que esperar até o filme estrear para saber se realmente ia seguir o que o Mike Mignola tinha falado ou ia ser um filme muito parecido com os anteriores da década passada. E, enfim, chegamos à estreia de Hellboy, né? Na verdade, no Brasil vai estrear em 15 de maio, nos Estados Unidos já estreou. Inclusive estreou entre Shazam e Vingadores, o bilionário Vingadores, né? Eu acho que o timing dos filmes do Hellboy são bem esquisitos, né? Cavaleiro das Trevas, 10 anos atrás, né? Vingadores agora também. Shazam, tipo, não fez uma bilheteria astronômica, mas fez uma bilheteria boa. Ainda assim é um personagem de peso também, né? Então colocar ali entre esses dois personagens
Ele não pensou muito bem, né? E meus amigos, antes de eu entrar exatamente no que eu achei deste filme, é importante dizer pra vocês assim que eu não sou um grande conhecedor dos quadrinhos do Hellboy. Eu gosto do personagem, acho ele muito legal, eu já li algumas coisinhas dele, mas ainda assim eu não sou um conhecedor muito grande assim do que é a mitologia do personagem, né? Então eu não vou poder aqui falar sobre referência, analisar sobre como é que tá a adaptação do personagem, etc. E vou ter que me ater ao que é o filme especificamente. E o que eu acho que deveria servir para todas as adaptações de quadrinhos, né? Não se ater tanto na questão da adaptação em si, mas sim no filme também, né? Porque o que importa é o filme, na minha opinião, pelo menos. E como filme, meus amigos, eu posso dizer que nós temos alguns probleminhas por aqui, né? Especificamente, na minha opinião, é a quantidade de personagens e a quantidade de personagens que são ou mal trabalhados, mal caracterizados talvez, mas mal trabalhados seria, ou que o filme não teve nenhum trabalho em querer trabalhar os personagens, né? Se é que essa frase ficou boa. Falharam em construir os personagens dentro da trama. Sendo bem sucinto, o filme vai jogando muitos personagens, que todos são oriundos dos quadrinhos, mas que não vai explicando exatamente qual é a função desse personagem dentro do filme. Ou explica de uma maneira muito ruim, assim, que você fala, sério? Essa é a motivação do personagem? Então tá bom. O filme se preocupa em explicar, pelo menos o protagonista, o Hellboy, e falar um pouquinho sobre a antagonista do filme, que é a Rainha de Sangue, né? Ele até faz uma explicação interessante desses dois personagens, né? Mas o restante ali, os personagens coadjuvantes, os companions do Hellboy, é bem fraquinho na minha opinião. Vamos pegar, por exemplo, uma personagem ali que é uma das companions, que é Alice Monaghan, alguma coisa do tipo assim, que ela de repente aparece na trama, do nada, assim. O Hellboy tá lá numa questão que ele está envolvido, que teve indicação do seu pai, ele teve uns problemas lá e de repente aparece a personagem Alice. Aí você fica, ok, quem é essa menina? Que você não entende qual é a mega função dela, ou quais são, sei lá, os poderes dela. De repente você entende que, ela tem poderes paranormais, ok. Mas como isso? E de repente o filme não fala nada. Tudo bem, né? Passa já para outro personagem. Ok? Então tá bom, né? Mais pra frente o filme vai tentar explicar o que é esses poderes num flashback jogado, e que você fica assim meio, nossa, ok, que não explica também, sabe? Que fala, ó, ela tem um lance com fadas, tá, mas e por que ela tem poderes paranormais por causa disso? Inclusive a origem dessa personagem é ligada com outro vilão da trama, que é o Gruget, que é uma espécie de homem com cabeça de javali e corpo meio que de homem, assim. Que também ele meio que é jogado na trama, ele tem um problema pessoal com o Hellboy, ele tem um problema que a gente pensa que é muito grande, mas que quando a gente vê a origem dessa personagem Alice, vê o motivo pelo qual esse vilão Gruget odeia o Hellboy, você fica... Nossa, que motivação de merda. E o problema dessas má explicações, dessas motivações fracas da entrada dos personagens, ou mesmo o motivo de antagonismo, ser mal construído não te traz a empatia, né? Você entender o lado dos personagens que estão ali. Eu sei que é importante você focar num protagonista, num antagonista que seja o grande antagonista do filme, mas ainda assim explicar também as motivações e existência de outros personagens que vivem ao redor do Hellboy é muito importante para a trama, e aqui não é feito dessa maneira, explicar bem o que é tudo isso. Eu sei que tudo isso vem dos quadrinhos, inclusive os quadrinhos do Mignola são baseados, inspirados em Lovecraft, em ocultismo, em fábulas e coisas do tipo. É muito interessante isso dentro dos quadrinhos, mas o problema é quando você adapta isso para o filme, você tem que tomar o cuidado de como você vai adaptar e como você vai contar isso para o público. Você achar que o cara tendo uma base de quadrinhos ou lendo os quadrinhos vai ser bom, já tá tudo bem, não precisa explicar tanto pro filme, é um perigo que existe, que vai fazer você falhar dentro da adaptação, pelo menos, né? Porque você tem que entender que, por exemplo, eu não conheço muito bem esses personagens, né? Talvez eu conheça de alguma coisa envolvendo as fábulas, por exemplo, Lovecraft, mas ainda assim eu tenho que entender a inserção desses personagens na trama do Hellboy. E entender num jeito que seja bem explicado, que tenha uma explicação que faça você ter empatia por esses personagens. E não simplesmente jogar na trama e falar, ó, tá aí, se vira aí, gostou, não gostou, o problema é teu. Inclusive, pra mim, o filme me deu a sensação de que vários personagens vão sendo inseridos ali, que são dos quadrinhos, numa tentativa de talvez futuramente eles serem explicados em outros filmes, continuações, spin-offs, talvez, não sei.
Acho que o pensamento hoje, inclusive o pensamento de Hollywood, por causa dos filmes da Marvel, é ter esse tal de universo compartilhado, esse universo expandido e coisas do tipo, assim, né? Só que é muito perigoso isso, você encher a trama de personagens, colocar um monte de personagens e não ter o cuidado de explicar essas coisas, ou dar o mínimo sentido para eles. Às vezes você inclui um ou outro personagem que possa ter importância no futuro, é legal, é interessante, né? Mas você inserir um monte de personagem para querer muito mais para frente explicar isso, há uma chance muito grande de você falhar nisso, né? E acaba fazendo com que o público não se conecte com o que nós estamos vendo dentro da trama, né? Mas chegando a dois pontos importantes aqui, que tiveram uma explicação, digamos, melhor, uma construção melhor dentro da trama, que são o Hellboy protagonista e a Rainha de Sangue antagonista, temos que primeiro falar então da antagonista. Eu prefiro falar dela primeiro, né? Ela em tese é uma personagem interessante. A construção dela nos quadrinhos do Mike Mignola é feita a partir de fábulas, né? É uma personagem que já existia em outras fábulas, não é uma criação original do Mike Mignola. E o filme começa já mostrando a origem dela, mostrando qual é a motivação dela, qual é o intuito dela dentro do que nós veremos no filme. E a cena até que é interessante. Ela explica a relação dessa personagem, mas a cena em si é um pouco caricata, assim, sabe? É um flashback meio esdrúxulo, assim, né? Que você vê que ele é mal dirigido. E me faz dizer que eu não gosto muito dessa atriz, a Milla Jovovich, né? É o nome dela, né? Eu não curto muito o trabalho dela, né? Ela é a atriz que está vivendo a antagonista no filme. Você deve conhecer dos filmes do Resident Evil, por exemplo, ou do Quinto Elemento, né? Mas eu particularmente eu não gosto muito dessa atriz. Eu acho ela muito fraca, assim, não sei. Aqui também, tal qual foram os outros filmes que ela interpretou, que em tese ela diz que viraram filmes cults, né? Aqui também ela tá, sei lá, tá bem fraquinha, assim, eu não gosto dela. Mas enfim, esse flashback aí mostra, então, as motivações da Rainha de Sangue e mostra que ela foi esquartejada e as partes do seu corpo foram todas divididas e mandadas para vários lugares do planeta, né? Enquanto o Hellboy tá tendo um problema dele lá, dentro do filme, essa Rainha de Sangue acabará voltando através do outro antagonista, que é o Brugatti, lá o cara da cabeça de javali. E quando a Rainha de Sangue voltar, ela vai ver em Hellboy uma figura que é muito importante para ela, para levar a dominação do mundo. Mas especificamente não necessariamente dominação do mundo, mas sim que o mundo seja apto a vivência dos seres iguais a ela ou mesmo do Hellboy. Inclusive, ela como Rainha de Sangue precisa de um rei, e ela vê o Hellboy sendo o rei dela. Isso é interessante até, não acho isso ruim, eu achei interessante a motivação dessa personagem, né? Legal, bacana, mas ainda assim o filme falha em tentar criar a simpatia da personagem, sabe? Criar a empatia do vilão, assim. Eu pensei, pelo menos, legal, mas tá, beleza. Vamos ver o que acontece. E muito por causa da atuação da Milla Jovovich aí, que... Já a interpretação do David Harbour como Hellboy, eu gostei como ele caracterizou o personagem, achei que ficou muito bacana. Me lembrou um pouco a atuação do Ron Perlman nos filmes anteriores, né? O Hellboy aqui, ele não é serião, ele não é um cara sarcástico, quer dizer, em alguns momentos ele tem até um sarcasmo, né? Mas muitas vezes a comédia que ele emprega no filme é uma comédia de deboche, né? Tal qual a gente viu um pouquinho lá no Ron Perlman, nos filmes do Hellboy do Guilherme Del Toro. Mas enfim, ainda o filme vai mostrar a origem do personagem, com os nazistas, com Rasputin, que nem a gente viu também lá no primeiro filme do Guilherme Del Toro, né? Então tem muitas coisas do filme do Guilherme Del Toro que a gente vê que foi bem adaptado, que foi colocado nesse filme também, né? Porque eram bons, os conceitos daquele filme lá eram bons. Então você vê eles sendo transportados para esse filme também, o que eu não acho que seja uma coisa ruim. Pelo menos eu não acho. E aqui no filme, a motivação no Hellboy vai ser especificamente então descobrir a sua origem, e bem como o escopo todo é do seu destino perante a sua origem, né? O destino da sua existência dentro da Terra. E dentro dessa construção do personagem, uma das coisas que vai ser bem legal no filme, que tá bem interessante, é a relação dele com o pai dele. A relação do Hellboy com o pai dele, que é interpretado pelo ator Ian McShane, que é um ator muito bom, que recentemente tem atuado na série American Gods. Essa relação é explorada de uma maneira legal, e eu acho interessante. O ator Ian McShane está muito legal no filme, é um dos pontos positivos que eu diria sobre essa película. O trabalho dele, tal qual o pai e como mentor também, são interessantes e que acabam engrandecendo o Hellboy dentro da trama. Uma cena que talvez me definiu bastante o personagem dentro do filme é quando o Hellboy está no começo do filme num bar, meio babando assim, e até me fez ver assim o David Harbour interpretar o Hellboy de uma maneira um pouco diferente do que foi o Ron Perlman,
um cara mais fudidão, assim, sabe? Esse momento ele tá lá deitado e vem um escorpião no seu braço e pica ele, né? Quando acontece isso, o Hellboy olha pro inseto, o aracnídeo, o que seja, e diz: ah, tudo bem, amiguinho, você está fazendo só o que a natureza mandou você fazer. E é basicamente isso que a gente vai ver o filme inteiro, é o Hellboy questionando ou entendendo qual que é o seu destino, que a natureza, na verdade que seria o inferno, na verdade, mandou ele fazer, né? E se ele deve seguir isso que lhe é mandado ser feito na Terra. Se ele deve ser o monstro que as pessoas taxam ele, né? Se ele deve ser o que a Rainha de Sangue quer que ele seja, que é um rei de monstros, por exemplo, ou ele deve ser uma coisa além disso, mais importante, diferente que isso, que é algo que o seu pai viu nele, né? Algo que ele poderia ser, algo que seu pai criou ele para ser, que é muito diferente de ser um monstro, de ser alguém que traga o apocalipse para o mundo. E esses questionamentos que o personagem vai fazendo na trama são bem interessantes e eu achei muito legal. Inclusive essa cena do escorpião valeu a pena, assim, sabe? E me fez ter empatia pelo personagem. Mas o problema é que a origem do Hellboy, ela vai costurando outras coisas que eu fiquei meio impressionado. Que por um momento eu achei, sério que vocês vão colocar isso na origem do Hellboy? Mas quando eu fui pesquisar depois, isso é uma coisa que existe sim nos quadrinhos, né? Que não foi uma coisa criada pro filme. Mas que mesmo assim me ficou, sei lá, tipo, muito misturado, assim. Talvez nos quadrinhos exista uma espécie de tempo de construção do personagem. Não é espécie, existe essa construção, né? A gente tem lá a origem envolvendo a chegada do Hellboy, da invocação pelos nazistas, etc. E mais pra frente vai ter essa outra construção do personagem. Mas aqui tudo se encaixa junto e fica uma maçaroca que você fica pensando, nossa senhora, sério? Nossa senhora, isso mesmo? Então tá, né? Então no fim de tudo, pelo menos os protagonistas, o protagonista e o antagonista, tem suas construções bem contadas no filme. Existe uma certa coerência ali. E especialmente na questão do antagonista, a atriz vai pesar um pouco na, sei lá, na falta de empatia, né? Tal qual são os outros personagens. Mas o problema dos outros personagens, a falta de empatia não é pelos atores especificamente, mas sim pela má caracterização dentro do filme, né? A má construção desses personagens. Já o Hellboy vai ter coisas interessantes, que vai remeter ao filme antigo, os filmes antigos, mas que traz um frescor desse novo ator interpretando o Hellboy, desse novo filme também contando essa história do Hellboy. Mas ainda assim as coisas não vão ficar muito legais pela essa maçaroca que existe de origens aqui do personagem. Outro ponto que eu tenho que comentar é o fato de que o filme é para maiores de idade, é de 18 anos, pelo menos nos Estados Unidos foi. E isso não se justifica muito no filme, só se justifica por causa da violência. E é uma violência assim que ela é muito gratuita, é violência tipo gore porn, é tipo, sabe aquele filme O Albergue, que você vê lá um monte de corpo sendo estripado, o olho sendo arrancado, essas coisas do tipo. É uma violência que vai aparecer no filme do Hellboy, mas até pro final do filme. Né? Então, enfim, se prepare também para ver corpos sendo esfolados, cabeças esmagadas, coisas do tipo, de uma maneira bem nojenta. E não que eu não goste desse tipo de filme, eu acho legal, mas eu não sei se valeria a pena simplesmente colocar dessa maneira jogada aqui no filme. E você vê que tudo é meio jogado nesse filme, sabe? E esse é o meu problema, você jogar não é legal, não é ficar colocando um monte de coisa e achar que o público vai curtir isso simplesmente pelo jogar. Inclusive tem aquela cena que apareceu nos trailers, que é um monte de monstro invadindo a Terra, tem aquele monstro gigantesco que destrói uma ponte lá, né? Eu diria pra você tomar cuidado pra não criar muito hype em cima disso, porque é um negócio que resolve tipo, em 5 minutos, assim, que inclusive eu fiquei no cinema meio... Nossa, já também? Poxa, eu tava querendo tanto ver isso. Uma coisa que talvez eu tenha gostado bastante nesse filme, bastante não, tô exagerando assim, mas que eu gostei, digamos assim, é a cena final. Que, assim, ela é interessante talvez se o filme tivesse feito sucesso e garantisse uma continuação, porque daí seria um gancho interessante pro próximo filme, mas que tendo em vista que o filme já meio que fracassou por causa da bilheteria, crítica, etc., ele vai ficar mais como uma referência mesmo em qualquer coisa, né, sabe? Então, e assim, é legal, mas também não é nada demais. É interessante. Eu gostei dessa cena, eu gostei. Bom, aí você vai me perguntar, vale a pena gastar o seu rico dinheirinho pra assistir esse filme? Cara, talvez se você for fã, goste muito dos quadrinhos Hellboy, conheça os quadrinhos, vai ser interessante ver as adaptações que os roteiristas, incluindo Mignola, fizeram por esse filme, né? Os quadrinhos, olha, aquela cena me lembra quadrinho tal, foi tirado do quadrinho tal, aquela outra cena foi tirada do outro quadrinho.
talvez você pescando essas referências aí, né, dos quadrinhos, você talvez curta um pouco mais e talvez até seja melhor pra você, porque você criou a empatia dos quadrinhos e traga essa empatia pro filme. Mas você que nunca pegou no quadrinho do Hellboy, ou que leu pouca coisa, tal qual a minha pessoa, pode ser que você não vá curtir muito esse filme, tem muita chance de você não gostar. Então, enfim, eu acho que, sei lá, quando aparecer uma promoção do filme no cinema, talvez dessa forma seja um incentivo aí pra você gastar um dinheiro com esse filme, né? Mas não sei, hein? É uma pena. Eu tava torcendo pra esse filme do Hellboy porque é um personagem que eu acho muito legal, eu gosto bastante desse personagem. Do pouco que eu li, é um personagem que atrai muito você, sabe? O trabalho do Mignola com o personagem é muito interessante, né? A construção do personagem, a caracterização do personagem, as inspirações do personagem, do Mignola para criar o personagem são bem interessantes, né? Então é uma pena. E uma pena que até o criador tá bem envolvido com esse filme, né? Então, ir dessa maneira, complicado. Mas enfim, meus amigos, essa vai ser o meu reviewzinho aqui, minha crítica, né? Não sou um crítico de cinema, mas enfim, às vezes eu prezo por algumas coisas que são pontuais dentro de um filme que são necessárias de ser bem trabalhadas, né? Então é isso que eu penso. E até fazer um link aqui com o conteúdo do canal que é Batman, eu já falei sobre o encontro do Batman com o Hellboy, né? Que é o Batman encontrando o Hellboy e o Starman, ao mesmo tempo, são os três juntos. Que é um quadrinho também que eu não achei o melhor quadrinho de todos os tempos, mas é interessantezinho, que foi publicado pela primeira vez pela Mitos em 2000 bolinha, que foi republicado na edição número 5 da Hellboy, edição histórica aqui, né? E que foi republicado recentemente pela Panini nesse encadenado aqui dos grandes encontros da DC com a Dark Horse Liga da Justiça, né? Então quem quiser ver minhas considerações sobre esse quadrinho também, sobre o encontro, vou deixar aparecendo no card aí pra você dar uma assistidinha. Beleza? Então é isso, meus amigos, crítica longa aí, tô vendo que vai chegar a meia hora quase de vídeo, peço desculpa pra vocês, eu sou um cara verborrágico, mas tem minhas considerações. O que você achou? Você vai assistir esse filme? Vai querer gastar o seu dinheiro no cinema? Não? Gosta do personagem? Gosta do Hellboy? Acha legal? Gostou dos filmes anteriores? Me deixa nos comentários aí o que você acha, bem como curta esse vídeo, compartilhe se você acha que vale a pena, bem como se inscreva no canal. Como eu disse, a prioridade é falar sobre Batman. Se você é novo, se inscreva aí para ver outros vídeos tal qual esse aqui, né, com esse tipo de conteúdo. Dá uma olhada nos outros vídeos aí que vale a pena, tá show de bola, garanto pra você. Então é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Valeu por vocês terem assistido e até a próxima. Fui!